Pessoal, bom dia para quem está assistindo a gente de dia, boa tarde, boa noite. A gente está gravando esse vídeo. Meu nome é Matheus, eu sou aqui do Museu Municipal da Segunda Guerra Mundial, aqui de Ribeirão Preto, e eu estou com a Juliana, ela é diretora do Museu Histórico Simonense Alaor da Mata, que é um museu, dentre outras coisas, que ela vai explicar para a gente daqui a pouco, mas que tem um grande acervo da Revolução de 32, que é o motivo desse vídeo. A gente não deixar passar em branco essa data tão importante para o estado de São Paulo. E aí, Juliana, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, Matheus. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? De estar aqui para a gente falar dessa data tão importante e falar dos nossos museus, dos nossos acervos, né? Da importância da gente guardar e contar essa história, tá? Muito obrigada. Bom, aí, só fazendo um review, né? Nem todo mundo sabe, o pessoal pensa que é só um feriado, é vermelho na folhinha, mas ninguém sabe por quê às vezes, né? Muita gente não sabe. 9 de julho, Exatamente. que é comemorado a Revolução de 32, onde o Estado de São Paulo, os nossos antepassados pegaram em armas para garantir que o governo federal, à época, Getúlio Vargas, o nosso presidente, e o pessoal pegou em armas para tentar, para forçar o governo a refazer uma Constituição nova, né? E aí o pessoal, Ribeirão Preto, a região, foi um dos últimos frontes desse conflito civil. E a gente até hoje guarda muitas peças do acervo. Eu acho que o Museu Simonense é um dos principais dessa temática, né, Juliana? Isso, com certeza. A gente tem aqui no museu, bom, é um museu histórico, né? A gente guarda a história de São Simão e da região, do começo aqui da região. E nós temos 3 salas de exposição permanentes, uma sala de arqueologia, uma sala da imigração, com um grande acervo doado das famílias imigrantes que moraram e construíram, né, essa região, aqui a cidade, e a sala da Revolução de 32, que é uma exposição permanente também. Então a gente guarda aqui um acervo muito grande de peças que foram doadas das famílias dos nossos combatentes, né, dos nossos voluntários. Então, tá tudo aqui na nossa sala. E algumas peças são específicas, depois eu vou chamar a Glória para falar sobre elas. Ah, legal. E o museu leva o nome de um dos grandes idealizadores desse projeto, que é o Olaor da Mata, né? Você pode falar um pouquinho dele para gente? Exatamente. Sim. O Alar da Mata, ele descende de uma família aqui de São Simão mesmo, foi contador e professor, era arqueólogo amador, e ele foi um integrante importante do MMDC, né? Ele que, digamos assim, guardou todo esse acervo, foi recolhendo todo esse acervo que a gente tem aqui na Revolução de 32. Ele organizou em São Simão o cinquentenário também, né, do movimento de 32. Então, essa sala está aqui também por conta desse trabalho dele, de recolher essas peças, de organizar e depois de disponibilizar aqui para o museu para a gente. Né? Legal. E o que vocês podem mostrar aí para gente do museu? Vamos lá, eu vou chamar a Glória, que é coordenadora aqui do museu também. Vem cá, Glória. Vou pedir para ela mostrar a peça que ela achar mais importante. A bandeira? Legal. Pode ser. Ah, bandeira, Vamos sempre lá. bandeira, né? Olá, Glória, tudo Não, bem? tudo bom. Não, a bandeira, ela é sempre importante porque no estado de São Paulo, até um tempo atrás, uns 10 anos atrás, só tem duas, né? Só tinham duas e continua essas duas as histórias. Tem uma aqui e uma no mausoléu do Ibirapuera. Sim. Então, essa bandeira só tem essas duas, que foram, né, para a Revolução. Então, só existe duas no estado. Ah, legal. E ela foi para o É, combate, né? Ela foi para o combate. Ela foi para o Legal. combate, tá? Aliás, Ela e uma outra particularidade dessa sala é que nesse prédio funcionava uma escola normal, que tinham as meninas que queriam ir para a guerra e não foram. E elas ficaram aqui nessa escola,
fazendo os uniformes, tá? Elas confeccionaram os uniformes, elas confeccionaram as bandeiras, elas arrecadavam ouro, elas arrecadavam alimento, né, para distribuir para o pessoal de São Simão que foi para a Revolução. A gente tem uma lista aqui do jornal da época de tanta coisa que elas conseguiam que elas dividiam com outros batalhões. Que legal. As meninas, não, que era a farda, né, o batalhão feminino de São Simão. Nossa, que legal. Você tem um As exemplar meninas, dessa placa aí no museu? como Doei ouro por assim? São Paulo? Sabe aquela plaquinha do Doei ouro por São Paulo? Vocês têm uma aí? Tem, tá aqui. É muito legal essa plaquinha, né? Ah, você tem o diploma. Que legal. Aqui é para roubar. A gente tem aqui, Matheus, um acervo muito incrível, né? E é interessante que essas peças que estão aqui foram para a batalha, que você perguntou da bandeira, as fardas, a gente tem medalhas, enfim. É um acervo muito bacana. A gente tem cartas de alguns dos combatentes, né? Enfim, é muito interessante. O dia a dia contado, jornal, documentos, é muito interessante. E uma outra particularidade que a gente tem aqui em São Simão é o piano. A gente tem um piano aqui, que aqui em São Simão tinha um maestro. E esse maestro, ele compôs uma música, tá? Para o pessoal de São Simão, Marchar Paulista. E quando eles foram para a Revolução, quando eles partiram, foi no dia 20 de agosto. Então, esse piano ele foi colocado na estação do trem, tocando essa música, enquanto eles entravam no trem. Nossa, são Fantástico. histórias magníficas, assim, né? Fantástico. Eu trabalhei muito tempo ali no Museu do Café, ali na USP, que é o museu mais antigo. E lá também tem não é tão grande quanto o de vocês, mas tem muita coisa da Revolução de 32 também. E essa história do Doei Ouro por São Paulo é muito legal também, né? Acho que tem mais coisa lá fora, né? A gente tem, assim, é bem bacana, vale a pena o pessoal conhecer. E é muito legal essa parceria que a gente pode fazer. Muito bom. Não, então, e o legal da gente fazer esses vídeos em parceria é um se aproveitar da audiência do outro, porque quem Com certeza. não nos conhece, mas segue vocês, vai passar a nos conhecer. Quem não conhece vocês, mas segue em nossas redes sociais, vai descobrir que também tem um outro museu amigo com a mesma temática e Exatamente. tudo mais. E é isso que é legal, né? Exatamente. Eu ia te pedir, então, Matheus, para você falar um pouco do seu museu agora, da história que você conta aí, um pouco das peças, enfim. Ah, legal. O nosso museu é um museu que foi formado ele foi, na verdade, assim, ele foi fundado de fato em 1998, porque desde que os pracinhas voltaram da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o governo extinguiu a FEB e muitos deles eram civis e ficaram sem aposentadoria, sem nada, e foram, ó, vai para casa. E em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles fundaram associações para, a princípio, brigar por direitos trabalhistas, entre aspas, né? Não sei se posso chamar essa relação de relação trabalhista, mas enfim, eles queriam algum tipo de aposentadoria. E essas associações, a princípio, foram fundadas para isso. Só que, em algum dos casos, como de Curitiba, Ribeirão Preto e outros, eles avançaram para museus onde eles tinham algumas peças em casa e eles juntaram essas peças e aqui em Ribeirão, desde a década de 70, eles estavam lutando para conseguir. Você vê, voltaram da guerra, sobreviveram à luta lá, né? E continuaram a lutar aqui questões políticas para conseguir um espaço de preservação da memória deles. Isso só foi possível em 98. Daí então, eles foram evoluindo o espaço
até que em 2020 a Secretaria de Cultura assumiu assim o lugar, né, uma parte da gestão desse lugar. Eu vim para cá em 2022 com a proposta de reinauguração, porque o museu foi fechado com a pandemia e não voltou mais às operações. Então eu vim para cá agora em janeiro Sim. com a missão de reabrir. E aí a gente reabriu esse espaço com uma temática nova, uma modernização até do espaço. A gente se utilizou bastante de elementos gráficos e, e tentamos fazer uma exposição que tem duas partes. A primeira parte a gente faz um resumo da Segunda Guerra Mundial, com foco nas crianças que vêm visitar o museu, nas escolas que vêm visitar o museu, que a gente entende que o museu também é escola, né? A gente até brinca, ó, o museu também é escola. E o professor pode vir fazer a aula da Segunda Guerra Mundial aqui. Ele faz a parte teórica na sala de aula e vem aqui para ilustrar com o nosso acervo todo esse tema, né? E tem o resto da outra parte que conta um pouquinho da história do museu e um pouquinho da história dos ex-combatentes que fizeram toda essa briga. Não, é que aqui em São Simão teve um soldado, né, que foi para a Segunda Guerra e morreu no Monte Castelo. Ele morreu lá, aí como estava frio, era neve, teve que esperar descongelar para poder recolher o corpo dele. Que depois, eu não me lembro se ele está enterrado lá ou se veio para o Brasil. É o Francisco Tamburim. Eu A acho que ele é gente nome tem de rua registro, até eu tenho um então. livro de todos os ex-combatentes. Eu posso pesquisar isso para você. Não, então, ele é nome de rua em Ribeirão. Eu acho que é uma praça que tem o nome dele. É em Mas a Ribeirão. informação que eu tenho assim é que todos os corpos foram exumados de Pistoia e vieram dos ex-combatentes. Muitos estão no Rio de Janeiro. Aí alguém que a família fez questão de estar enterrado aqui. Não, minto. Quem morreu na guerra está no Memorial do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho certeza que a gente foi fazer entrevista com o sobrinho dele, a gente não fez. Mas vamos fazer. Mas tem um sobrinho dele aqui, que tem as cartas dele, que tem, acho que o uniforme dele. Tá tudo aqui em São Simão. E a gente, inclusive, vai gravar um vídeo legal. com ele. Viu? Daqui de São Simão morreram 2 na guerra. Eu preciso lembrar o nome do outro. Sem o áudio. Ele vai migrar, ele vai tentar ir no celular para mostrar também. A cobra vai fumar. A Né? expressão, né? A cobra vai É o fumar. símbolo deles, assim, tem até não, ele tem o uniforme, tem o... É o símbolo da guerra, né? Nada como que a glória para ir contar todos os causos, velho. Vai fumar. Eu falo agora fofoca, velho. Você acha que eu tomei conversar com quem? Olha lá. O guia turístico? Vou conversar com a menina da loja de chá, o carinha que estava fazendo o mesmo colar que eu vendo a 120, ele vende a 350. Vai, velho. Bom, mas esse lugar é bom por causa disso, você vende mais rápido. Ele falou turístico? pra cá. Turístico. Olha lá. Consegue me ouvir? Está me ouvindo? Consigo ver e consigo ouvir. Legal. Então a gente tem aqui a parte externa, né? A gente tem um torpedo da Segunda Guerra Mundial, que é um Muito legal. explosivo de longo alcance. Aí a gente tem uma mina naval. Nossa! O acervo dele parado. Aí temos as cargas de profundidade, que elas serviam para explodir os submarinos que passavam debaixo do navio. Aí temos os canhões de artilharia, são as armas grandes, já é a primeira atração logo na entrada do museu aqui. Aí a gente tem o início da exposição aqui, né, Soldados Invisíveis, que é uma brincadeira que o nosso historiador faz aqui da invisibilidade histórica dos soldados, né? Então ele fala, poxa, os caras, a gente sabe o nome, mas não sabe mais nada do pessoal. Verdade. Então, e a gente tem aqui também alguns exemplares de armamentos, principalmente de tamanho maior, né? Fuzil e alguns rifles, um canhão de artilharia também de antiaéreo.
Temos também. Aí aqui que é a parte que eu falo que a gente fez um resumão da guerra, né? O Brasil entrando na guerra, então os objetos que fazem alusão a essa entrada, a máquina de escrever, que batia as convocações, as câmeras fotográficas, registrando o alistamento, né? Cartas do Ministério da Guerra, a mala que ele viajava, o quadro do soldado indo viajar, né? Um mapa para ilustrar onde foi a guerra, onde o Brasil lutou, na verdade, né? Alguns diplomas, algumas coisas, as condecorações de guerra, foi bem legal. Aí a gente fez aqui também um quadro resumo, não sei se vai dar para ler pelo vídeo, mas a gente Dá para ver pega sim. toda a guerra e resume ano a ano, né? Do começo da guerra até o final. A parte de emoldurados, assim, alguns quadros de premiações e tudo mais. As munições daquelas armas, que o pessoal fica doido quando vê também. Aí a gente tem também o uniforme de inverno, uma comunicação básica sobre o que foi a Batalha de Monte Castelo. Falar um pouquinho também da FAB, que é a Força Aérea, e um pouquinho do Vicente Diogo de Oliveira, que foi um dos principais líderes aqui, um ex-combatente, mas que teve uma ação bem política aí na formação do museu, né? E alguns quadros que ele pintava. O nosso museu ele é relativamente pequeno, em tamanho de prédio, assim, né? Mas tem bastante história para contar. Ah, mas eu achei fantástico aí. Muito bonito. E também, assim, Legal. só para enriquecer um pouco mais, eu fiquei sabendo esses dias, não sei se vocês conhecem essa história, mas a Força Aérea Nacional, ela veio da Força Aérea do Estado de São Paulo. Na Revolução de 32, o Estado de São Paulo já tinha Força Aérea. E E o muito Brasil maior do que da encampou essa Força Federação. Aérea e expandiu. Eu não sabia disso. Um Sim, policial que gosta de história, amigo nosso, comentou: você sabia que a Força Aérea veio aqui do Estado de São Paulo? Eu falei, cara, eu não sim, sabia. É muito sim. legal essa história Mas, também, né? mas a Revolução de 32, ela aconteceu porque São Paulo, né, o Exército, a polícia, a Força Pública, ela tinha mais armamento do que a Federação. Eles tinham aviões, Sim. né? Eles só não tinham barcos. Então, a preocupação era não levar a batalha para o mar. Mas, fora isso, eles tinham toda a condição de vencer, né? Que só perdeu mesmo porque não tinha munição, não tinha de como comprar munição. Mas as armas eles tinham, né? Não tinha Sim. como comprar. Tanto que, segundo a sociedade, a associação do MMDC, todo o dinheiro que eles arrecadaram, eles investiram em São Paulo, fundando a Santa Casa, construindo a Santa Casa e construindo o prédio onde eles têm a associação. Né? Então, dinheiro, ouro eles tinham, mas não tinham de quem comprar, porque os outros países não podiam vender para São Paulo, né? Eles não tinham de onde comprar. Interessante. Interessante essa história. E isso aí, assim, Mas uma está história no assim. livro. Oi? Tá no livro. Está no Ah, livro, tá tudo nos livros. A gente tem uma coleção legal. muito legal de livros que contam a história da Revolução de 32 e lá a gente tem acesso a essas informações, né? É. Legal. E vocês têm alguma coisa aí do trem blindado? Do quê? O trem blindado que São Paulo tinha com as metralhadoras? Pera um pouquinho, acho que eu tenho uma foto. Deixa eu ver se é ele. A gente tem, acho que parece uma foto. Mas acho que é uma foto comum. É uma foto assim, na verdade, isso deve ter sido uma coisa de jornal. Legal. Você sabe que Mas tem no livro fotos, também. tudo sobre esse trem é bem raro, viu?
Ah, que legal. Isso aqui me parece ser uma Ninguém tem publicação muita de jornal. informação sobre esse trem. Mas a gente vai procurar, viu, Matheus? O que a gente tiver de informação aqui, a gente vai procurar. A gente te passa, te mostra, enfim. Claro, A gente troca uma todo ideia. mundo quer saber desse trem. Que legal, não sabia. Eu acho que eu tenho uma foto que aparece a locomotiva blindada. Eu Ela tô era uma lembrando locomotiva blindada com as que tinha metralhadoras uma na frente. locomotiva que era blindada também. Aham. Parecia um caveirão. Isso, exatamente. É. Eram umas metralhadoras Maxim. Maxim. Eles davam 600 tiros por minuto. É um negócio absurdo. É. E era dos paulistas. Nós vamos procurar. O que tiver de Ah. informação aqui, depois eu faço. Eu separo para Beleza, você. então. Gente, por mim era isso. Tá ótimo. Muito obrigado Eu pela agradeço atenção. muito. Muito obrigado e vamos conversando, vamos trocando figurinha. Vamos, e muito Beleza. obrigado, tá? Valeu, Matheus. Imagina, um abraço. Tchau, tchau. Outro.